A paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o pastor Lucas Magela para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, nós estaremos lecionando a lição de número 12. Isto mesmo, nós estamos chegando ao fim de mais esta lição, de mais esse trimestre, aonde nós iremos estar tratando hoje a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. A gente sabe que este é um assunto de muita importância, né? E de grande teor espiritual e de grande valor para nosso meio social, né? Porque o crente, a conduta do crente, ela deve seguir um segmento com relação à sua família, né? É de suma importância. Então vamos aí. Esta lição de número 12, se dará no dia 21, se não me engano, de junho de 2020, que traz por tema a conduta do crente em relação à família. Antes de nós continuarmos, gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, chegou aqui agora, quero pedir para você se inscrever nesse canal, porque todos os dias, melhor, todas as semanas, nós temos as lições da Escola Bíblica Dominical. Sabemos que a pandemia está aí, mas isso não anula o fato de nós estarmos buscando a Deus e assim levando a palavra do Senhor para mais pessoas. Amém? Vamos aí então para a nossa lição textual. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 5, verso 31. A nossa verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Esse é o real propósito do casamento: glorificar, exaltar, enaltecer ao nome do Senhor, né? Isso traz a ideia de que, de fato, o casamento faz parte do para as pessoas. Vamos aí então para a nossa leitura em classe, que também está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 21 ao 33, depois 6, do verso 1 ao 4, né? Não vou ler para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, mas eu vou ler primeiro aqui os versos 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Vamos aí então para a nossa introdução, né? A Bíblia, irmãos, a Bíblia, olha só, na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico e heterossexual, indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Muito bem falado, né, irmãos? Aqui, logo na introdução, nós temos a ideia de que, de fato, o casamento, como já está sendo falado aqui, é algo criado por Deus, é algo divino, criado do próprio Deus, para o homem e para a mulher. Isso faz parte do modelo da qual o Senhor preparou para o homem e assim também sucessivamente para a mulher. Então, nesta lição, nós trataremos sobre o casamento e sobre a conduta do crente com relação à sua família,
Porque muitas das vezes nós sabemos lidar com aqueles que estão lá fora, mas às vezes nós não sabemos lidar com aqueles que estão dentro. Dentro eu quero dizer da nossa própria casa, né? Muitas das vezes nós conseguimos dar um testemunho exemplar lá fora, só que dentro da nossa casa nós acabamos que meio que deixando passar o testemunho, sendo que o verdadeiro testemunho ele deve começar dentro da nossa casa para que isso possa influenciar os filhos, isso possa influenciar a esposa, para que isso possa influenciar a família. Então é muito importante que nós entendamos essa verdade. Vamos aí para o primeiro tópico que diz assim: a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Então, como aqui já foi falado, nesta lição nós estaremos dando uma ênfase à família e o papel fundamental do marido é amar sua esposa. Essa é a recomendação mais saudável que o Senhor ele deixou para o matrimônio, ele deixou para o casamento, ele deixou para o marido, né? Qual é a conduta do marido? O que o marido precisa ser para a sua esposa, né? O que ele precisa ter? Ele precisa ter amor pela sua esposa, ele precisa amar a sua família, ele precisa cuidar. E quando se diz respeito à sua esposa, o texto chega a ser tão forte e tão impactante que ele chega a dizer o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Demonstrando assim um amor muito grande, porque Cristo amou a igreja, né, irmão, de forma sobrenatural. Então, de forma tal, o marido deve procurar estar engajado juntamente com a sua esposa. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher. Por quê, irmão? Porque todas as vezes quando a mulher, isso aqui não é machismo, né? Mas todas as vezes quando a mulher ela tem que tomar decisão pelo homem, muitas das vezes vai dar errado, porque isso foge do princípio das coisas. E o princípio de tudo é o quê? O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Veja bem, a condução da igreja é Cristo. Olha como o apóstolo Paulo ele demonstra de forma muito eficaz aqui essa comparação, né? Da mesma forma, é a esposa, ou melhor, o marido, ele é a cabeça da mulher, ou seja, ele é a direção, ele é o provedor da família, né? Ele é o provedor de casa. Então, vamos aí para o nosso segundo tópico. Aqui, né, irmãos, a gente vai estar fazendo alguns comentários, né? A gente sabe que os irmãos estão estudando a lição. Eu sou, com certeza, mais um daqueles que está aí compartilhando esta lição maravilhosa. Certamente os irmãos já estão pesquisando. Então, vamos aí para os tópicos aí. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar deve também amar. Por quê, irmãos? Porque um homem carrasco, muitas das vezes, ele só vai conseguir o desprezo da esposa. Um homem que muitas das vezes ele só quer comandar e ele esquece de ouvir, o que acontece? O que acontece, irmãos? Acaba que o casamento ele vai entrar no desgaste, né? Ó, isso implica a prática do sacrifício. Ó, como diz a Escritura, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor. Da mesma forma, é o marido, né? O marido ele deve amar, ele precisa amar a sua esposa. Por quê? Porque Cristo amou a igreja, né? E porque ela é aquela da qual o Senhor Deus preparou para tal pessoa. Então é preciso haver um cuidado, é preciso, às vezes, muitas das vezes, haver mais cuidado dentro de casa com os de fora, né? Não sei se você já se deparou com pessoas assim, elas querem evangelizar as outras pessoas, mas muitas das vezes dentro da própria casa a esposa
não ouviu a palavra, né? Então é importante, não é errado o marido ter uma esposa que não é cristã, né? Mas é errado o marido não apregoar para essa mulher que não é cristã. Então, isso faz parte do amor, é o zelo pela vida da sua companheira, né? Terceiro aí, o cuidado do marido à esposa. As escrituras enfatizam que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. E é uma verdade, né, irmãos? Ninguém vai se ferir, ninguém vai se machucar, a menos que esteja passando por um desequilíbrio emocional ou por um transtorno mental, né? Ninguém vai se pôr nessa situação a ponto de querer se machucar, não é assim? Então, da mesma forma, é essa situação que eu estou dizendo aqui. O marido deve dar atenção à sua mulher, ele deve cuidar, ele deve atender a sua mulher. Por quê? Porque Deus enalteceu o casamento, Deus enalteceu e disse, né, que o marido deveria amar a sua esposa. Olha só, mais embaixo ainda diz assim, ó, essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto. Então, muitas das vezes, nós vemos o quê? O homem pensa pelo fato dele ser provedor da casa, já está bom. Ele não precisa fazer mais nada porque já resolveu o problema, né? Ele já trouxe alimento para casa e nós sabemos que não é assim, né? Existe todo um cuidado, existe todo um tratamento dentro de casa. Ó, ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Então, duas coisas que a gente percebe aqui logo nessa lição, que é o quê? Que é o que nós percebemos aqui? Primeiro, o marido, ele é sim a liderança, Deus entregou essa autoridade sobre a vida dele. E segundo, ele precisa amar sua esposa, né? Para que assim as coisas possam dar certo dentro de casa, né? Vamos aí para o segundo tópico aí, ó, a conduta do crente da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã, o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros, no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeito a Cristo. Então, da mesma maneira que a igreja ela está sujeita ao Senhor, ela deve honrar ao Senhor, ela deve obedecer ao Senhor, da mesma forma é a esposa. A esposa não pode querer gritar com o marido dentro de casa, a esposa não pode querer assumir um papel que não é dela, né? Salvo, claro, quando na ausência do marido, né? O marido, por algum motivo, né? Foi embora, ou houve, ou ele morreu, né? Aí nesse caso a esposa ela passa aí a tomar frente a tomar rédea, né, das coisas. Mas aqui no caso tratado, nós temos que entender que a esposa ela deve obedecer, respeitar. Agora preste atenção. Quando eu digo a esposa deve respeitar, obedecer, não é no sentido de que ela tem que fazer tudo que o marido quer. Não, não tem nada a ver com isso. Obedecer, respeitar, está ligado à balança, né? Tá ligado à balança, tá ligado ao equilíbrio, né? A mulher crente, ela dentro de casa, ela sabe que ela possui direitos, o marido também sabe, só que nesses direitos ela entende que ela precisa honrar o seu marido. Ela não pode ficar gritando, xingando, berrando, né? Ela deve ser submissa. O que é uma mulher submissa? É uma mulher humilde, é uma mulher que compreende, né? Ela escuta, ela aprende, né, com o seu esposo. Então, isso é muito importante ficar aqui enfatizado. Segundo subtópico, aí, ó, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária.
ou seja, não tinha tanta importância e era parte da propriedade de um homem. Você vê, de lá para cá, né, muita coisa mudou, né? As mulheres hoje têm o mesmo direito que os homens, né? Elas lutaram aí, batalharam, mas a gente sabe que toda vez que a vontade da mulher ela sobressair a vontade do seu marido, estará fugindo sim dos princípios estabelecidos por Deus, né? Da qual o homem é o cabeça e a mulher é aí aquela da qual a adjuntora, aquela que vai ouvir, né? Olha só, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Por quê? Porque, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Logo em cima, nós lemos que a mulher ela, ela era tratada como se fosse uma propriedade, né? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. As esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade. Então vem Cristo e dá dignidade para a mulher, né? O exemplo disso é quando o Senhor está falando com a mulher samaritana, né? Ali quando ela está ali, é, ali naquele momento ali de pegando água do poço, né? E Jesus vai falar com ela, uma coisa que era rara, porque judeus não falavam, né, com o samaritano, por uma série de questões, né? Mas o Senhor quebra paradigma, mostrando que a mulher não, ela não é escrava, ela deve andar lado a lado com seu marido. Mas o fato dela andar lado a lado com seu marido não significa que ela está acima da vontade, que ela tem que tomar a decisão. Não. É claro que um casal, eles conversam, eles decidem o melhor caminho para eles, né? Mas não é assim de acordo com a vontade que muitas das vezes a gente vê por aí de algumas mulheres, né? A reverência devida ao marido. Ó, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera que a esposa reverencie. Ou seja, um homem que demonstra respeito certamente colherá respeito. Isso é fato, não é? Isso é fato. Então é muito importante haver exemplo, principalmente do marido, né? O marido precisa dar o exemplo dentro de casa para que a voz dele seja respeitada. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar, de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Então, todas as vezes que fugir desse propósito, estará infligindo a vontade de Deus. A conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Essa é uma parte, irmãos, que é muito importante nós prestarmos atenção e ser muito bem explicado, né? Que é o quê? Muitas das vezes, ainda mais nessa época de tecnologia, essa época cibernética, muitas das vezes os pais estão tão preocupados, né, em, muitas vezes em fazer a obra de Deus e em outras situações que eles esquecem dos seus filhos que estão dentro de casa crescendo e que deveria estar aprendendo a palavra de Deus. Eles esquecem isso, então não pode, né? Os pais eles precisam criar os seus filhos na doutrina, né? Na palavra, para que quando ele for velho, ele não venha desanimar do caminho, né? Provérbio diz sobre isso, que a gente deve ensinar o nosso filho no caminho, ó, Provérbios 22:6, no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é um fato, irmão, né? A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Nós sabemos que hoje, né, se tratando dessa época, nós vemos que está muito difícil um filho respeitar a ordem do pai, da mãe, mas nós sabemos que isso é devido a muitas das vezes o pai e a mãe não corrigir,
né? Não está presente na hora que deveria estar. Então é muito importante que a palavra de Deus seja inserida na vida dos pequeninos, para que quando eles crescerem, eles não se percam, eles não percam a direção. Olha só, o terceiro subtópico aí diz assim: o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus. Então é muito importante a obediência, porque a obediência gera a bênção, né? A obediência gera a bênção, gera a vitória, gera o livramento do Senhor, né? Nosso terceiro, é, nossa terceira sinopse aí diz assim: aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar. Então, eduquemos, né? Não nos deixemos perder a direção. A conclusão que eu tiro desta lição, desta feita, é que precisamos nos atentar para a família, cuidar da nossa família, porque a maior obra de Deus está dentro de casa, tá? Não adianta sair por aí fazendo obra missionária se a casa está caindo, né? Se o altar está quebrado. Então a gente cuida primeiro do altar para depois a gente ir fazer a obra. Amém? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Essa foi a lição de hoje. Espero que você tenha sido abençoado nessa lição. E se você puder, compartilha esta mensagem, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar. Estamos gravando aí em áudio, mas já já nós voltaremos a gravar normalmente com a câmera. Estou tendo uma dificuldade nisso aqui, mas já já nós resolveremos esse dilema. Amém? Deus abençoe.